Pau-Brasil. Qual período? Bom, o período foi do século XVI, de 1530 a 1570. Do que se tratava? Primeiramente, era como uma forma de extrativismo vegetal, que consistia na extração da substância das árvores do pau-brasil, que tinha uma substância de cor avermelhada, que a fim de, no final de tudo isso, para atingir tecidos e ser exportado. Como funciona a extração? Bom, primeiramente ela era realizada através de forças de trabalho voluntária dos índios brasileiros. Bom, quando os portugueses chegaram na região litorânea, eles não conheciam a mata dentro da região. Eles não conheciam, era como se eles fora daqueles que eles podiam ver adentro. Então, eles, vamos dizer que fizeram uma forma de amizade com os índios, para eles poderem conhecer melhor a mata e para os índios fazerem esse trabalho dessa extração e retirar os benefícios da árvore. Eles faziam um escambo com os índios, seria uma forma de agradar eles, trocando quinquilharias. Essas quinquilharias seriam objetos como espelho, entre outros objetos que eram trazidos de Portugal. E os índios, como viam aqueles objetos pela primeira vez, se surpreendiam e acabavam trocando esses objetos com a mão de obra para eles extraíam, né, para os portugueses, o tronco das árvores. Gerou um espaço geográfico concreto. Bom, geograficamente, o pau-brasil gerou um espaço inconsistente, ou seja, não gerou um povoamento concreto, mas ele teve a sua importância. Qual o objetivo em ser exportado para a Europa? Bom, nesse caso, o pau-brasil, como ele possuía no tronco de sua árvore uma coloração, uma substância de coloração vermelha, na época, na Europa, as roupas e tecidos tinham, vamos dizer, duas colorações, que seriam preto e branca. Ou seja, não tinha outras cores de roupas. Então, no tronco da árvore do pau-brasil possuía essa substância que também era usada para atingir tecidos de roupas. E então era retirado, o tronco era retirado do solo. Depois disso ele era exportado para a Europa e lá era retirada essa substância, era usada a fim de tingir os tecidos e roupas para os europeus. Declínio. O declínio do pau-brasil, podemos dizer que foi um período muito rápido, podemos dizer assim, porque quando era retirado o tronco das árvores do pau-brasil do solo, quando eles faziam a retirada, eles não faziam o reflorestamento, ou seja, eles não cultivavam, eles apenas retiravam o tronco, mas não plantavam de novo. Então isso não tinha um retorno. Tiraria o tronco, mas não tinha como no mesmo lugar você ter um retorno da árvore para poder plantar mais e mais. Então foi acabando cada vez mais rápido e não reflorestavam as árvores. Cana-de-açúcar. Bom, o período da cana-de-açúcar foi durante o século XVI até o século XVII. Depois que o pau-brasil começou a ficar escasso, os portugueses tinham que achar outro tipo de economia que gerasse lucro.
Só que eles não podiam abandonar o território, pois outros países também estavam de olho na terra que estava produzindo lucro, que eram os ingleses, espanhóis e a Inglaterra. Solo. Os portugueses tinham conhecimento da cana-de-açúcar, porém ela era muito difícil de se cultivar. Precisava de um solo tratado, uma terra específica, todo um cuidado. E a localização. Se localizava no litoral, principalmente no Nordeste. E por ser uma atividade litorânea, as áreas próximas ao litoral passaram a se desenvolver mais ainda. Tá, produção. A produção se dava por meio da agricultura, que o açúcar era cultivado, cuidado e depois colhido, através da propriedade privada, que consistia em grande extensão de terra nas mãos de um único dono. Quem trabalhava nos canaviais era a mão de obra escravos africanos. A sociedade era estratificada, ou seja, não havia uma perspectiva de ascensão social, dividida entre casa grande e senzala. Quem trabalhasse na senzala não tinha uma perspectiva de mobilidade social. Ok, mercado externo. Portugal comprava dos colonos o açúcar, através do Pacto Colonial, que era pacto de exclusividade da metrópole sobre a colônia. Tá. E lembrando que também os portugueses exportavam para a cana-de-açúcar para a Holanda também, e lá o açúcar seria refinado, já que na colônia eles não tinham esse aparato, essa tecnologia. O açúcar na colônia continuava cristalizado. Com isso ocorreu o declínio, porque os portugueses vendiam para a Europa por preços muito elevados. Então a América Central passou a produzir também a cana-de-açúcar e vendiam por preços menores para a Europa. Logo seria mais viável e benéfico para eles comprarem da América Central, já que também se situava mais próximo da Europa. Bom, qual a relação que a cana-de-açúcar tinha com a pecuária? Posteriormente, o gado foi introduzido na zona da mata, no litoral, para ajudar na produção açucareira. Os bovinos e equinos que vieram para a realização de tração animal, consumo e transporte de pessoas, com o passar do tempo, cresceram. As plantações e os rebanhos também. Com isso, eles passaram a atrapalhar, porque o gado destruía as plantações. Então, estabeleceu-se um decreto proibindo a criação de gado no litoral, obrigando assim que a pecuária se expandisse pelo interior nordestino. A pecuária ela consiste no extrativismo animal, nesse caso, do gado. O período foi no final do século XVI, pegando o século XVII e meados, grande parte, na verdade, do século XVIII. Onde ele estabeleceu? Estabelece, a princípio, no nordeste do Brasil, ficando concentrada em sub-regiões, os chamados sertões de dentro e sertões de fora. Sub-regiões, sendo então essas sub-regiões denominadas de Zona Açucareira, Agreste e Sertão. Ao falarmos de Zona Açucareira, lembramos, é claro, do período da açúcar. Bom, a pecuária ela não era muito importante para Portugal quanto foi a economia do açúcar. Bom, a açúcar se estabeleceu na Zona da Mata, assim como a pecuária. Porém, a pecuária, o gado, começou a atrapalhar essa grande economia da época, devido que, a princípio, ele começou com auxílio, ou seja, ele começou a carregar essa cana-de-açúcar para outras regiões, então o gado começou a servir de locomoção.
Até então, estava tudo saindo perante, centralizando a cana-de-açúcar. Porém, esse gado começa a ter como consumo essa cana. Então, o que passa a atrapalhar. E sendo o Brasil, então, colônia de Portugal, o Brasil tem, então, como principal economia a açúcar, a cana-de-açúcar. Então, tudo que viesse a atrapalhar a cana-de-açúcar seria eliminado. Dessa forma, a pecuária ela vai atrapalhar. E ela não teria como ser eliminada porque era uma economia só que mais interna. E eles faziam, tratavam do boi, em alguns casos, para próprio consumo, ou no caso, como será visto daqui a pouco, para o estabelecimento de uma bacia leiteira. Dessa forma, o gado vai se interiorizando cada vez mais, indo para o agreste. No agreste, o gado vai, chegando ao agreste, vai sendo feita uma pecuária semi-intensiva. Intensiva consiste em uma pecuária com gado mais tratado, com gado de estabelecimento de uma bacia leiteira. Então, lembrando que nesse período, o que mais os portugueses, o que mais eles valorizavam era o açúcar. Então, eles valorizando o açúcar, tudo que viesse atrapalhar para eles não seria bom. Então, o gado indo para o agreste ele seria cercado, como uma forma de não atrapalhar a cana-de-açúcar. Então, ele sendo cercado, ele teria mais cuidados, só que não tantos cuidados como é hoje considerada a pecuária intensiva. E então, por isso chamado semi-intensiva, porque eles tinham bastante cuidados, mas não tanto. Estabelecendo uma bacia leiteira. Logo após, o gado vai para o sertão, ainda se interiorizando. No sertão, o gado já vai ser mais livre, devido que é mais distante da zona da mata, a zona açucareira. Então, ele não vai atrapalhar o que era então a economia daquela época, que era o açúcar. Então, é estabelecida uma pecuária chamada pecuária extensiva. Essa pecuária extensiva, ela vai consistir em um gado mais solto, que vai ser um gado para abate, um gado para corte. E ainda em meados do século XVII, século XVIII, meados do século XVIII, perdão, esse gado que está no sertão vai se estabelecer uma outra economia que é chamada couro. Por isso o termo coronelismo vem desse couro, porque no sertão, com essa pecuária extensiva, era retirado o couro desse gado e era vendido o couro para fazer sapato, cinto e chapéu. Então, a pecuária, a partir daí, passa a ter uma grande importância. Lembrando que, a partir daí, ainda se interiorizando, essa pecuária, ela vai passar, esse gado vai ter como passagem, como caminho, a região de Minas Gerais. E foi devido a essa região, essa rota de passagem do gado, passar pelo Rio São Francisco, o Velho Chico, o que fez com que abrisse um caminho para a mineração, que seria o próximo período bastante importante na economia brasileira. Minas Gerais estabeleceu uma grande bacia leiteira, sendo que no norte era extensiva e no sul intensiva.